Consegue Conseguem ouvir-me bem? Sim? Ok. Então, ora, boa tarde a todos e a todas, tanto aqui como lá em casa. Hoje esta formação, esta sessão, vai ser sobre como gerir bem o tempo, como vamos gerir bem a nossa ansiedade de forma a prevenirmos o stress e também sobre alguns métodos de estudo para vos ajudar a ter mais sucesso académico, digamos assim. Ok? Portanto, muito brevemente, aquilo que nós vamos abordar hoje, em primeiro lugar, eu vou falar-vos um pouco acerca do conceito da procrastinação, que eu não sei se vocês já alguma vez ouviram falar. Depois vamos passar para a área da ansiedade e do stress e vamos dar aqui algumas estratégias e depois então as sugestões para os estudos e como vencer então aqui a procrastinação. Portanto, como é que podemos ser mais produtivos, ok? Se tiverem alguma dúvida ao longo da sessão, estejam à vontade para perguntar, ok? Então, começamos então com este tema da procrastinação e eu ia perguntar-vos se vocês tinham uma noção do que é isto, mas entretanto já vos dei ali a resposta. Vocês estão familiarizados com este conceito? Não? Sim? Bastante? Okay. Acham que isto acontece com toda a gente, só com algumas pessoas? Com toda a gente? Ok. É verdade, ou seja, nós todos temos uma tendência a procrastinar, uns mais do que outros, se calhar, uns mais numas coisas do que noutras, mas a verdade é que quando nós falamos em tarefas para as quais não estamos tão à vontade ou que nos provocam uma maior ansiedade, a resposta mais natural é nós tentarmos evitar essas tarefas para reduzirmos essa mesma ansiedade ou esse desconforto que essas tarefas nos provocam, ok? Portanto, como é que nós podemos identificar se somos ou não procrastinadores? Ali estão alguns indícios, aqui atrás de mim. Portanto, quando nós estabelecemos objetivos pouco realistas, quando nós nos caracterizamos como preguiçosos ou irresponsáveis, quando, por outro lado, podemos esperar que a vontade nos surja para iniciarmos uma determinada tarefa, tudo isto são indícios de que realmente nós, se calhar, estamos a procrastinar, estamos a evitar. Okay? Existem, então, vários motivos pelos quais nós podemos evitar a realização de tarefas. Aqui vamos falar sobre algumas das causas, não vamos falar sobre todas, senão seria demasiado exaustivo. Algumas delas, se calhar, vocês já tinham identificado no vosso dia-a-dia, outras, se calhar, nunca tinham pensado sobre elas. A primeira relaciona-se com a má gestão de tempo. Ou seja, eu posso ter dificuldades em estabelecer os meus objetivos, ou, por outro lado, posso também ter dificuldades em perceber quanto tempo é que uma tarefa vai demorar a ser concretizada. Ou seja, eu posso achar que tenho muito tempo para realizar uma tarefa e depois vou ver e se calhar essa tarefa é mais complexa ou levou mais tempo do que aquilo que eu inicialmente pensava. E o que é que acontece nessa altura? Eu fico com excesso de trabalho, porque tenho pouco tempo e muitas coisas para fazer. Não sei se isto já vos aconteceu alguma vez? Sim? Ok, portanto, esta é uma das causas da procrastinação. Vamos passar para outra. É o medo de falhar. Quem é que aqui não tem receio nenhum de chumbar uma cadeira? Ou ser mal sucedido em alguma área da vossa vida? Okay? Este medo de falhar tem a ver com isso. Tem a ver com o receio que nós temos em ser mal sucedidos em determinadas situações, pode ser nas mais variadas situações. E o que é que acontece? Muitas vezes nós evitamos essas mesmas situações e vamos pensar se calhar num exemplo para ser mais fácil e mais prático. Imaginemos que nós temos um exame e existe uma parte da matéria que nós não estamos tão à vontade e que temos mais receio de vir a ser mal sucedidos. Nós podemos realmente evitar o estudo dessa matéria e deixar para mais tarde, porque isso nos provoca alguma ansiedade. Portanto, eu sei que não estou à vontade com aquela matéria, então eu vou adiando, vou estudando as outras. O que é que pode acontecer, ou o que é que vocês acham que acontece quando chega ao exame e sair perguntas sobre essa matéria que eu não tive tanto tempo para estudar? Será que eu vou ter sucesso ou será que vou ter menos sucesso? Diga. Provavelmente não vai fazer. Ok, provavelmente eu posso não fazer ou então posso ter mais dificuldades e se calhar não consigo fazer tão bem como teria feito se tivesse realmente estudado mais. Mas o que é que pode acontecer depois dos exames? Eu posso atribuir algumas desculpas e algumas desculpas como estas que também estão ali atrás, como não tive tempo para estudar ou possa ser exatamente aquilo que eu não estudei.
E esta atribuição de desculpas é quase como se fosse um pouco o óleo para esta engrenagem da procrastinação, ou seja, de certa forma estou a atribuir aquele resultado a uma causa externa, ou seja, ok, foi um azar ter saído aquilo que eu não estudei, não foi porque eu realmente andei a evitar e não estudei, ou seja, não estou a atribuir uma causa interna. E isto reforça este nosso comportamento de continuarmos a adiar. E este medo de fracassar pode ser tão elevado ao ponto de nos impedir realmente de tomar qualquer risco nas várias situações, ok? Isto faz-vos algum sentido ou nem por isso? Sim? Ok. Então vamos ver outra causa. Outra causa é o perfeccionismo e as perspectivas irrealistas. Ora bem, ali falamos em perfeccionismos, temos ali associados alguns pensamentos disfuncionais e até mesmo os exemplos mais práticos. Talvez os exemplos mais práticos seria nós reescrevermos várias vezes a mesma parte de um trabalho, por exemplo, o mesmo parágrafo até estar perfeito. E os pensamentos disfuncionais, e aqui falamos em pensamentos disfuncionais, mas já vamos falar um pouco sobre isso. Temos ali o exemplo de se não consigo fazer bem, mais vale não fazer, ou tenho de tirar notas altas a todas as cadeiras. Isto são só exemplos, ok? Há muitos mais. Mas nós aqui associamos os pensamentos disfuncionais ao perfeccionismo. Mas podemos falar também no conceito de exigência. Nós somos exigentes connosco próprios e isso até é uma coisa positiva. Nós queremos ser o melhor que podemos ser. O que é que vocês acham que é a principal diferença, se eu vos perguntasse, entre perfeccionismo e exigência? Sermos exigentes e sermos perfeccionistas. Eu acho que às vezes o perfeccionismo torna-se uma obsessão. Ok. Gera frustração. Exato. Ok. Essas ideias estão A exigência corretas. É assim, vão de encontro os dois à mesma coisa, mas eu acho que ser exigente é procurar sempre mais. O perfeccionismo às vezes é desvantajoso, porque acaba por nos causar stress, porque queremos chegar, estabelecemos aquela meta e se não chegarmos, enquanto não chegarmos ali, não estamos satisfeitos. Acho que é mais por aí. Ok. Isto que a vossa colega disse está totalmente correto. Só se calhar para acrescentar um pouco ainda mais, ou para clarificar um pouco o que ela disse, acaba por ser mesmo isto, que é, nós podemos encontrar semelhanças e diferenças nestes dois termos. As semelhanças poderia ser o que nós queremos alcançar, ou seja, em ambos os casos, um perfeccionista, uma pessoa exigente, pode ambicionar os 100%, a diferença está na forma como eu lido com os resultados, que é um pouco aquilo que estavas a dizer, que é, eu posso ambicionar os 100%, mas se eu tiver 96%, se eu for uma pessoa exigente, eu vou reconhecer o esforço que tive, vou ficar feliz por aquele resultado e posso continuar a esforçar-me para num futuro ter os 100%, mas não vou desvalorizar aqueles 96%. Se eu for uma pessoa perfeccionista, muito possivelmente aquilo que vai acontecer é que eu vou me focalizar nos 4% que eu não consegui atingir e vou desvalorizar tudo o resto e todo o esforço, toda a dedicação que tive, não contou nada, ok? Isto é a principal diferença. Daí nós ali falarmos em pensamentos disfuncionais, porque estamos a falar desta componente do perfeccionismo, ok? Então, o ideal seria nós conseguirmos fazer aqui uma alteração de um pensamento disfuncional para um pensamento que é mais funcional e que nos vai ser mais útil e que nos vai ajudar mais a ter uma perspectiva mais positiva e se calhar até mais realista sobre as situações, e neste caso as situações académicas. Então, ali, aquele primeiro exemplo. Entretanto, vocês já viram. Esqueci de perguntar. O primeiro exemplo seria aquele de tenho que tirar notas altas a todas as cadeiras. Eu ia perguntar como é que podíamos transformar isso num pensamento mais funcional, ou seja, mais exigente e menos perfeccionista. Seria precisamente como está ali, de vou trabalhar e vou dar o meu melhor para ter notas altas a todas as cadeiras. Portanto, o problema não está em todas as cadeiras. O problema está no tenho que remete precisamente por uma obrigação, para um dever. É quase como o que é que acontece quando nós não conseguimos atingir ou não conseguimos cumprir um dever ou uma obrigação. Como é que nos sentimos? Desmotivados. Ok? Podemos sentir desmotivação, se calhar podemos ficar frustrados, podemos ter sentimentos de culpa. Portanto, todo um conjunto de sentimentos mais negativos que está associado ao facto de eu não cumprir estes deveres, estas obrigações. Portanto, aqui o truque está em tirar a parte do dever e da obrigação para uma coisa que se calhar será mais flexível, mais leve. Portanto, ok, eu vou-me esforçar, não é nós pensarmos, ok, seja como for, vou fazer, portanto, não é também de certa forma desleixarmos-nos, mas é claro que esforçarmos-nos, sermos exigentes, mas não termos este peso do perfeccionismo atrelado, digamos assim, entre aspas, ok?
Depois temos ali outro pensamento disfuncional que é o seguinte: sou muito bom a trabalhar sob pressão, portanto posso deixar para mais tarde ou posso deixar para depois, e este pensamento é um pensamento típico de uma pessoa procrastinadora. Portanto, é nós de certa forma associarmos, se calhar com um exemplo será mais fácil de perceber. Por exemplo, imaginem que nós temos um exame e estudamos 3 dias antes do exame e depois temos um 18. É uma boa nota, acho eu, não é? O que é que vocês acham que pode acontecer na próxima vez que eu for ter um exame? Portanto, muito possivelmente, eu da próxima vez vou repetir este comportamento. Há uma grande probabilidade de eu repetir este comportamento porque, na realidade, eu tive um bom resultado. E eu associei, de certa forma, faço uma associação, que é uma associação negativa, que se calhar não é uma associação tão correta assim, daquilo que foi o resultado que eu tive e o esforço que eu tive para atingir esse resultado. Portanto, o pensamento mais funcional seria eu pensar, se deixar para mais tarde, posso não ter tempo, então mais vale começar já. Ou então pensar, não está ali, mas pensar, se eu conseguir ter este resultado com 3 dias de estudo, que resultado eu conseguiria ter se eu tivesse estudado com 3 semanas? Portanto, pensar um pouco nesta perspectiva e não, ok, assim funcionou, vai sempre funcionar, porque na realidade isso não é um pensamento correto, poderia não ter funcionado, não é? Na verdade. Depois temos ali outro que tem a ver com a motivação. Não consigo estudar sem ter motivação. Este também é mais um mito que existe, que é o facto de nós acharmos que temos que nos sentir motivados para iniciar uma tarefa. Na realidade, quando nós estamos a falar de tarefas, e nós vamos falar, não vou alongar muito nesta parte porque nós vamos falar de técnicas motivacionais um bocadinho mais à frente, mas a verdade é que nós nunca vamos ter motivação para aquilo que rotulamos como uma obrigação ou como um dever. Vamos ter motivação para sair com os amigos, vamos ter motivação para aquilo que gostamos de fazer, para ir à praia, para ir ao café, mas para trabalhar, se calhar a motivação não vai surgir. Portanto, aqui a estratégia será nós iniciarmos a ação para a motivação começar a surgir depois, ok? Então, passando então a outra causa do perfeccionismo, e esta não tem muito que se lhe diga porque o título diz tudo. Da procrastinação. Eu disse do quê? Do perfeccionismo. Eu disse do perfeccionismo, ainda estou ali atrás. Peço desculpa, da procrastinação, precisamente. Que tem a ver com a dificuldade da tarefa. E aqui não há muito mais a acrescentar porque aqui tem a ver, quanto mais difícil é a tarefa, portanto mais ansiedade eu vou sentir e mais probabilidade eu vou ter de evitar essa tarefa. Basicamente é isto. Aqui um bom exemplo. Há aqui alguém do primeiro ano ou não? Sim? Ali atrás, alguém. Ok. Aqui, se calhar, um bom exemplo seria quando nós passamos, por exemplo, do secundário para o ensino superior, existe aqui uma grande mudança e existe uma mudança no ensino. Portanto, aquilo que é exigido de nós enquanto alunos na universidade é muito diferente daquilo que é exigido no secundário. Aqui é muito mais trabalho autónomo, temos que ir procurar, temos que ir pesquisar e por isso é muito mais exigente nesse sentido, o que pode levar a um decréscimo na nossa motivação inicialmente. E essa motivação pode continuar a decrescer ou então nós podemos tentar arranjar estratégias para tentar elevar essa motivação. Ali uma das dicas que nós damos é não sintam dificuldades em pedir ajuda a outras pessoas, por exemplo, pessoas do vosso curso, outros colegas, professores que estejam disponíveis, porque às vezes o que acontece é que nós até temos algumas dúvidas ou temos alguns receios e nós não expomos essas dúvidas e esses receios porque temos medo que sejam parvos, dúvidas parvas, ou que se calhar não faz sentido, ou se calhar nunca ninguém teve esta dúvida, porque é que eu agora vou estar a expor. Portanto, às vezes isso impede-nos de procurarmos ajuda. E aqui aquilo que nós queremos dizer é que peçam ajuda, porque vocês é que vão sofrer as consequências de não pedir ajuda, não vai ser mais ninguém. E também vão sofrer as consequências de pedir. Portanto, aqui a dica será não ter este receio de ir à procura, porque existe muitos apoios se vocês procurarem, ok? Se tiverem dúvidas, digam. Está a ser claro? Ok. Depois, a sexta causa é a baixa tolerância à frustração. E aqui está um pouco também relacionada com a anterior, falámos da dificuldade da tarefa, ou seja, quanto mais difícil for, se calhar mais ansiedade eu vou sentir, também se calhar mais frustrada eu me vou sentir quando não consigo realizar essa tarefa. Quando eu percepciono que as minhas competências para fazer frente a essa tarefa não são suficientes para concretizar da forma mais eficiente e mais eficaz
essa mesma situação, ok? Ali falamos um pouco fazemos referência ao modelo de mestria, não sei se aqui já alguém ouviu falar, se já alguma vez alguém teve alguma referência relativamente a isto, não? Ok, portanto aqui o modelo de mestria tem a ver, não mais não menos, do que a ideia errada que muitas vezes nós formamos de que as outras pessoas são mais competentes ou conseguem mais facilmente concretizar os seus objetivos sem muito esforço, sem muitas dificuldades, e que nós é que temos essas dificuldades, ou seja, na realidade aquilo que acontece é que nós não conseguimos ver o esforço que as outras pessoas tiveram para atingir aqueles objetivos. Na realidade aquilo que nós vemos é as pessoas a atingirem os objetivos, tal qual as pessoas também veem nós a atingirmos os objetivos e podem pensar exatamente o mesmo de nós. Portanto, na realidade aquilo que acontece é que se calhar andamos a pensar isto todos uns dos outros, e na realidade todos nós temos pontos fortes e pontos fracos, se pensarmos bem. Portanto, e todos aqui de certo já tiveram experiências que foram de sucesso, outras nem tanto. Portanto, estamos todos em pé de igualdade em termos de experiências anteriores, em termos de experiências que se calhar ainda vão vivenciar no futuro. Portanto, aqui tem a ver só com o compromisso que nós temos que ter em atingir os nossos objetivos. Não sei se isto vos faz sentido. Estou a ver aqui as vossas caras. Ok. A última causa que nós vamos falar é sobre a ansiedade, e esta está aqui em último precisamente porque está associada a todas as outras que falei até agora. Ou seja, quando nós não gerimos bem o nosso tempo, quando a tarefa é mais difícil, quando não conseguimos lidar tão bem com a nossa frustração, o que é que surge? A ansiedade. E agora eu pergunto-vos, todos aqui gostam de se sentir ansiosos? Ou nem por isso? Não. Portanto, não é um sentimento muito agradável, tendo em conta também todas as sensações que nos provoca, sensações fisiológicas até, não é? Portanto, aqui aquilo que nós muitas vezes fazemos é evitar as tarefas que nos causam ansiedade, e nós aqui, lembrem-se, estamos a falar da procrastinação, consiste precisamente nisto mesmo, em evitar as tarefas. O que é que acontece? O que é que vocês acham que acontece quando nós evitamos a realização de uma tarefa que nos está a causar ansiedade? No imediato. Portanto, basicamente ficar na zona de conforto e adiar para mais tarde o que nos causa inquietação. Muito bem, ok. Portanto, temporariamente ou naquele momento nós conseguimos gerir a nossa ansiedade, conseguimos controlá-la. E a longo prazo, o que é que acham que vai acontecer? Ela mantém-se, ela aumenta? Aumenta. Aqui foram todos muito unânimes, ela aumenta. Então, e eu vou reforçar ali aquela parte do alívio temporário, ou seja, temporariamente eu alivio o excesso da minha ansiedade, porque, ok, eu não tenho que resolver esta situação agora, eu deixei para depois. Mas a verdade é que nós estamos a reforçar este comportamento de adiarmos, de procrastinarmos, porque é precisamente através do desenvolvimento daquelas associações negativas que falámos há pouco no outro exemplo, aqui também acontece, ou seja, de uma certa forma, aquilo que eu associo é que esta é uma boa estratégia para eu gerir a minha ansiedade, porque eu realmente consegui aliviar a minha ansiedade a curto prazo, porque muitas vezes aquilo que nós não pensamos na altura é nos resultados a longo prazo, que foi isso que eu vos perguntei agora, e que me disseram que esta ansiedade iria aumentar. Vocês têm noção porque é que ela aumenta, porque é que ela não se mantém igual? O problema em si não foi resolvido, foi só adiado. Portanto, vai acumular. Vai acumular. Mais ansiedade. Portanto, ela é cumulativa, não é? Ok. Então, nós estamos aqui a falar de ansiedade para a frente e para trás, mas ainda não definimos exatamente o que é a ansiedade, portanto... E também já vamos perceber exatamente porque é que ela acumula, ok? Mas antes de mais, vocês há pouco disseram uma coisa interessante, que foi que ninguém aqui gosta de se sentir ansioso, não é? Também por causa das sensações que aquilo traz, fisiológicas e tudo mais. Então, porque é que será que nós aqui definimos como natural, adaptativa, fonte de rendimento? Parece um pouco contraditório, não é? Também talvez nos faça, ou seja, nós sabermos que temos uma coisa para fazer, apesar de isso nos causar algum desconforto, em casos que lidamos melhor com esse desconforto, também nos faz ir à procura de fazer isso e pronto, fica feito e está despachado e acabou. Ok, então estás a dizer que por sentirmos ansiedade é ela que nos vai levar é a nossa fonte de rendimento, porque nos vai fazer a situação. Para mim,
quando é uma tarefa que me causa mais desconforto, eu prefiro fazê-la logo do que... Porque é a tal questão, já sei que vai aumentar e prefiro evitar isso. Exatamente. Podemos adiar, nós sabemos sempre que vamos ter que o fazer e quando fazemos é aquela coisa já. Exatamente. Ou seja, aqui a ansiedade é algo positivo quando ela está nos níveis manejáveis, ou seja, nos níveis positivos, porque é algo natural, é que se nós não sentíssemos ansiedade não estava aqui hoje, não é? É que é o nosso motor para nos fazer funcionar todos os dias. O problema é quando ela aumenta, quando nós já não temos muito controle sobre ela e aí sim ela se torna negativa. Aí já podemos passar para a situação de stress, que é o aumento excessivo dos níveis de ansiedade, ou seja, depois dividimos ali em duas áreas, o distress e o eustress. Eustress é quando conseguimos utilizar essa quantidade de energia da ansiedade para fazer frente à situação, ou distress que bloqueamos completamente e aí já é negativo porque não conseguimos ultrapassar a situação. Vamos perceber como é que funciona então aqui o esquema da ansiedade, ok? Como exemplo, o exame, que é aquilo que vocês agora têm que ultrapassar, não é? Como uma situação problema, porque é a situação que nos vai causar ansiedade. Ora, nós percepcionamos isto como uma ameaça. Porquê? Existe muita frustração associada no medo de falhar, o medo de não conseguir fazer a cadeira, de ter um resultado baixo. Há muitas associações aqui. Então, isto leva-nos ao aumento da ansiedade. Nós temos aqui dois caminhos, o caminho a verde e o caminho a vermelho. Vamos ver primeiro o vermelho, que é aquele que é o mais fácil de fazer, mesmo por aquilo que nós falamos há pouco da procrastinação. Porquê? Nós não gostamos de sentir estes níveis de ansiedade elevados, então vamos utilizar estratégias para reduzir de imediato. Então, ou adiamos, que é a tal questão da procrastinação, ou então desistimos. Vamos, por exemplo, ao exame de recurso ou ao exame no próximo ano. Só que o que é que acontece àquela carga ansiosa, aquela energia toda que foi acumulada? Por onde é que ela vai? Bom, nós temos ali a resposta, não é? Ou seja, ela não desaparece, ou nós projetamos essa energia toda para dentro de nós, e quando nos começamos a sentir mais confusos, mais tristes, ou com pouca energia, começamos a sentir mais sentimentos de depressividade, não é? Mais em baixo, ou seja, estamos a projetar essa energia para dentro. Ou então para fora, para os outros, quando nos sentimos mais agressivos, mais facilmente irritados. Isto é nada mais, nada menos do que a ansiedade ali a borbulhar dentro de nós. No entanto, caso nós adiemos o exame para a fase de recurso, por exemplo, ou para daqui a 1 ano ou 2, o vosso objetivo seria concluir o curso, não é? Então vão ter de fazer este exame de qualquer das formas. O que é que esperam que aconteça quando novamente se depararem com a situação do exame? Exatamente. Ou seja, não só temos uma situação que naturalmente nos causa ansiedade, como já construímos todo um conjunto de fatores de stress e depressividade, como falamos ali a agressividade, as dúvidas, muitos pensamentos, para esta situação, ou seja, aumentamos a probabilidade de que as coisas não corram como nós queremos. Então, qual será a solução aqui? Se não adiamos, se não evitamos, é fazer e pronto, exatamente. Vamos enfrentar a situação. Mas vamos perceber como é que então podemos ter a capacidade de estratégias para realmente poder enfrentar a situação, não é? Como é que podemos então aqui prevenir o stress? Nós temos uma única estratégia para vos apresentar. Alguém faz ideia do que é que pode ser? Não deixarmos chegar a esse ponto. Mas é por aí. Para não deixarmos chegar a esse ponto, temos que fazer uma boa gestão do nosso tempo. Porquê é que nós falamos numa única estratégia? Porque ela envolve realmente todas as áreas da nossa vida. Como é que nós devemos então fazer esta gestão do tempo? O que nós aconselhamos é que façam, por exemplo, um horário semanal em que a cada dia se baseiem na divisão teórica das 24 horas do dia. 8 para dormir, 8 para o tempo pessoal e 8 para o tempo de trabalho. Trabalho aqui seria ir às aulas, estudar, ou quem tem um part-time. Claro que isto é muito difícil fazer todos os dias 8, 8, 8.
Daí que nós dizemos que é importante que seja flexível. No entanto, a parte do equilibrado é muito importante. Temos que englobar todos os dias um bocadinho destas áreas. Okay? Vamos imaginar que têm muitas aulas durante o dia, se calhar esse dia vão tirar ao final do dia para descansar um bocadinho ou para estar com os amigos, em vez de estudar 3 ou 4 ou 5 horas. Portanto, aqui o segredo é que isto seja flexível e equilibrado. E falamos ali ainda em realista e alcançável, ou seja, não podemos propor-nos a estudar 5 cadeiras num dia, se calhar aí já vamos falhar alguma coisa, sentimentos de frustração aparecem, a ansiedade aumenta. Portanto, o horário planeado diariamente, tendo por base esta divisão, mas sempre muito realista e alcançável. Ok? Pronto, vamos começar por falar como é que funciona o sono. Porque é que nós damos aqui tanta importância ao sono? Porque realmente é durante o sono que nós podemos absorver os conhecimentos do dia, não é? É quando o nosso corpo descansa e se reconstrói, por assim dizer. Portanto, é muito importante manter em média 8 horas diárias e que estas 8 horas encaixem sempre no mesmo horário. Vamos imaginar deitar à meia-noite e acordar às 8 da manhã. Parece-me uma boa rotina. E falamos aqui durante a noite porque para encaixar na questão do círculo circadiano, ok? Devemos descansar à noite e não durante o dia. Claro está, evitar dormir, comer comidas pesadas, bebidas, porquê? Porque isso vai dificultar o adormecer, porque estamos a pôr energia para dentro de nós, logo o corpo vai ficar ativo e não vamos conseguir adormecer tão bem. Falamos aqui em desligar os aparelhos como o telefone, o computador, meia hora, 1 hora antes de ir dormir. Porquê? Porque a luz emitida por estes aparelhos, aquela luz azul, vai-nos dar a informação de que ainda é de dia e o nosso cérebro vai assumir, ok, então tenho que me manter acordado. Muitos dos vossos colegas nos dizem, mas eu às vezes até adormeço a passar o Facebook e no telemóvel ainda não percebo. Vocês já sabem porque é que isto acontece? Ou seja, se evita que nós sintamos sono, como é que conseguimos adormecer? É por exaustão mesmo. não tem muito que se lhe diga. É por exaustão, mas a questão aqui está o segredo é a qualidade do sono, porque a verdade às vezes é que nós podemos dormir muitas horas e acordamos cansados na mesma, e às vezes isto nós pensamos, mas eu dormi tantas horas, e às vezes dormimos menos horas e acordamos cheios de energia. Portanto, isto tem a ver com a qualidade do sono. E o que é que acontece? É que esta luz que a minha colega falava vai inibir a produção de algumas hormonas que são necessárias à regulação do sono, como a melatonina, e realmente vai de certa forma atrapalhar vai interferir com o ato de nós conseguirmos dormir bem. Já para não falar da quantidade de estímulos que é emitida, se vocês pensarem, nós às vezes estamos de certa forma ali estou a falar do Facebook, mas pode ser também no Instagram, etc. Mas nós estamos realmente, o nosso cérebro está a ser bombardeado, a palavra é esta, com muitos estímulos ao mesmo tempo. Portanto, não tem só a ver com a luz, tem a ver com a quantidade de informação que, na verdade, nem sequer está a ser processada pelo nosso cérebro, porque às vezes estamos ali a fazer scroll e nem sequer estamos a ler aquilo que estamos a ver. Portanto, na verdade, estamos só a manter ativo o nosso cérebro sem grande necessidade. Portanto, mesmo assim, se sentirem dificuldades em adormecer, podem adotar algumas estratégias, como fazer uma caminhada ao final da tarde para gastar energia, ou levantarem-se. Às vezes o simples facto de levantarem da cama, o corpo arrefecer e voltarem para a cama já ajuda a adormecer. Muitas das vezes, quando estamos em fases com mais coisas para pensar, ficamos a ruminar, a pensar tudo o que temos para fazer no dia a seguir, ou às vezes a lista de compras, ou uma série de atividades que temos de fazer. O importante é, não adianta estar na cama, a cama não serve para estarmos a pensar. Sair, escrever num papel, tanto aquilo que vos está a preocupar como uma possível solução para isso. E aí já conseguimos descansar quando voltarmos para a cama, ok? Pronto, temos as 8 horas do sono e estas não devemos mexer, são as que são menos flexíveis, são as que devem ser menos flexíveis. Depois as 8 horas do tempo pessoal englobam a alimentação, é a nossa fonte de energia, não é? Daí que
Ela deve ser completa, deve ser variada, deve ser equilibrada. Algum de vocês costuma fazer refeições na cantina? Não? Fica aqui a sugestão, porque estamos aqui a falar de gestão de tempo. Não temos de preocupar em fazer tantas compras, em lavar a louça, em cozinhar, portanto, pronto, acabamos por ter uma refeição completa. Portanto, fica a dica, ok? Pronto, devemos fazer 4 a 6 refeições por dia, isto mesmo para continuarmos a meter o combustível para dentro, continuarmos sempre com energia. E não esquecer o pequeno almoço, porque se passamos muitas horas sem dormir, precisamos daquela energia logo no início. Também as aulas normalmente são de manhã, também estamos logo com mais capacidade para estarmos atentos. Depois, dentro do tempo pessoal, o exercício físico é aqui que nós vamos metabolizar a grande parte da nossa ansiedade, ok? Isto porque quando nós estamos a fazer exercício físico, o nosso corpo liberta, vai metabolizar tudo aquilo que é produzido pela ansiedade, toda aquela adrenalina, e libertar certas componentes que nos ajudam no nosso bem-estar, ok? O que é que acontece? Não vamos aqui confundir exercício físico com a atividade física. Vocês sabem qual é que é a diferença entre exercício físico e prática ou atividade? Alguns dos vossos colegas costumam dizer, mas eu tenho aulas sempre no 3º andar, tenho que subir sempre as escadas, tenho que correr até ao autocarro todos os dias, estou sempre muito ativo, então é por isso que eu não faço exercício físico. Será que isto conta? Será que isto vai ajudar a metabolizar a ansiedade? Por que será? Onde é que está o nosso foco quando nós estamos a subir as escadas para uma aula ou a correr para apanhar o autocarro? Exatamente. É essa a grande diferença. Nós estamos em movimento, sim, mas o nosso foco é num ponto ansiogénico, digamos assim. Portanto, o exercício físico é mesmo aquele momento para focar naquilo, estarmos em movimento e focados em descontrair. Okay. A última componente que se engloba no tempo pessoal é o tempo de socialização. É aqui que nós vamos fazer estar com os nossos amigos, fazer as atividades que nós gostamos. Este contacto com os outros permite-nos tirar dúvidas, fazer coisas que gostamos, falar sobre as nossas preocupações, podermos descontrair e também não esquecer o tempo pessoal, o tempo que nós tiramos só para nós, para cuidarmos de nós, ok? Pronto, 8 horas do sono estão, 8 horas de tempo pessoal, alimentação, exercício físico e socialização, e agora vamos para as horas que acredito as vossas preferidas. Antes de avançarmos para as últimas 8 horas, aqui alguém costuma ter assim muito tempo pessoal? Como é que é esta parte aqui do tempo pessoal, do exercício físico? Ou está um pouco desequilibrado? Qual é que é a vossa autoanálise relativamente a isso? Eu acho que nós ainda não sabemos gerir muito bem o tempo. Ok. Então acaba por ficar tudo muito desequilibrado. As outras coisas, ou seja, se calhar vai de encontrar a tal questão da procrastinação. Vamos por deixar tudo para a última da hora e depois não sobra tempo para nada. Ok. O ritmo que, não só falando nós alunos, mas mesmo os nossos pais e tudo, hoje em dia a sociedade tem um ritmo tão acelerado que acaba por ser só chegar a casa, fazer as tarefas da casa, trabalho, e é sempre assim, parece que não há tempo para o tempo pessoal, para os pais e as mães cuidarem deles próprios, saírem com os amigos, está tudo num piloto automático, acaba por ser muito também difícil conseguir equilibrar e dar mais valor a estes aspectos. É verdade, eu concordo com o que disseste. Acho que hoje em dia é um mal da sociedade, não é só dos estudantes universitários, não, acho que é um pouco mais generalizado do que isso, mas na realidade isto realmente tem muita importância. Parece que é uma coisa básica, parece que estamos aqui a falar de uma coisa muito básica, mas que na realidade faz muita diferença, porque se nós conseguirmos ter este equilíbrio semanalmente, pelo menos, não digo já diariamente, todos os dias, mas pelo menos semanalmente, nós conseguimos de certeza gerir muito melhor a nossa ansiedade. Então agora vamos falar das últimas 8 horas, que tem a ver com o trabalho. Portanto, aqui
não havendo nenhuma solução mágica que eu vos possa dar para vocês saírem todos daqui muito motivados para ir trabalhar ou para todos gostarem de trabalhar, existem sim algumas estratégias que nos podem ajudar a fazer frente a estas tarefas, às nossas tarefas, a todas as situações que temos que enfrentar no nosso dia-a-dia. Em primeiro lugar, é muito importante que nós consigamos estabelecer objetivos claros. Portanto, são eles que nos vão orientar no dia-a-dia e também ao longo da nossa semana. Fazer este horário semanal, por exemplo, que falávamos há pouco, seria impossível se nós não tivermos os nossos objetivos definidos. Portanto, eles devem ser claros, devem ser específicos e devem ser realistas. E aqui o realistas, mais uma vez, falamos em realistas, vai ter aquela questão do perfeccionismo e das perspectivas irrealistas que falávamos há bocadinho. Depois, devemos estabelecer as nossas prioridades, ok? Portanto, conseguir priorizar aquilo que é mais importante fazer agora, aquilo que é urgente e daquilo que é importante, fazer esta distinção. E conseguirmos também segmentar tarefas. Isto porque, se nós tivermos uma tarefa muito complexa ou muito extensa, se calhar o mais realista seria nós dividirmos esta tarefa em 2 ou 3 tarefas para podermos fazer isso naquele dia. Portanto, agora vou fazer uma parte, no outro dia faço outra, em vez de tentar fazer tudo no mesmo dia e depois ficar a sentir-me mal ou a sentir-me culpado porque não consegui realmente concluir aquilo que me propus inicialmente. Depois temos ali uma frase que passo a citar. Transforma os deveres e obrigações em desejos, escolhas e preferências. O que é que vocês acham que isto quer dizer e o que é que isto me pode ajudar? O que é que isto pode ajudar? O que é que acham que está relacionado com o quê? Com que tema? Acho que é encarar os estudos como uma coisa positiva para nós. Ok. E Por exemplo, estudar é o nosso dever, mas também é uma coisa que nos vai permitir crescer enquanto pessoas, enquanto profissionais da área que nós escolhemos. Ok. Portanto, estamos aqui a falar um pouco de motivação também. Ok. Todos aqui estão no curso que querem, que escolheram, como é que é? Assim? Ok, ótimo. Portanto, eu aqui diria que se estão no curso que escolheram, portanto, poderíamos estar a falar então ali de um desejo, de uma escolha, de uma preferência. Aqui temos a distinção clara entre aquilo que é a motivação intrínseca e aquilo que é a motivação extrínseca. Não sei se vocês já ouviram falar nesta distinção entre estes dois conceitos, mas como o próprio nome indica, a motivação intrínseca é aquela que vem do interior. Portanto, aqui remete precisamente para os nossos desejos, para aquilo que é as nossas escolhas. Portanto, de certa forma, ao longo do percurso, às vezes nós acabamos por desfocalizar daquilo que eram os nossos objetivos iniciais. E aqui é muito importante, às vezes, fazermos uma paragem e pensarmos porque é que eu estou aqui, porque é que eu escolhi este curso. Às vezes temos aquelas cadeiras dentro do curso que nós, se calhar, não gostamos tanto. Eu acho que todos os cursos têm aquela cadeira que nós não gostamos e que achamos que se calhar não devia estar ali. Portanto, quando estamos a ter essas cadeiras e que se calhar desmotivamos um pouco, se calhar devemos parar e pensar, ok, mas qual é que era o meu objetivo inicial com este curso? O que é que eu pretendo fazer? O que é que eu vou obter com isto? E o que é que no fundo é aquilo que eu estou a fazer aqui? Portanto, no fundo é isto. Se estivermos a falar de motivação extrínseca, também como o nome indica, é aquela que vem do exterior, portanto, remete para um dever e para uma obrigação. É muito mais difícil gerar motivação, ou pelo menos atingir os nossos objetivos, quando somos movidos por este tipo de motivação extrínseca, quando estamos a pensar que é um dever e que é uma obrigação. Se calhar aqui o exemplo seria, se eu vos perguntasse porque é que estavam no curso e se me respondessem, em vez de ter sido que é aquilo que eu escolhi, se me respondessem que era porque era o único que não tinha matemática. Se calhar aqui estávamos a falar de motivação extrínseca e não de motivação intrínseca. Ok? Muito bem, então, passando ali para o próximo ponto, que tem a ver com o facto de nós conseguirmos identificar as estratégias de evitamento e planear uma forma de as diminuir. E aqui remete novamente, quando falamos em estratégias de evitamento, para a procrastinação. Todos aqui podem e possivelmente utilizam estratégias de evitamento diferentes. Se para uma pessoa aquilo que as vai distrair ou que a estratégia que utiliza é ficar a mexer, se calhar, nas redes sociais, outra pessoa pode começar a limpar a casa para não estudar, por exemplo. Isto são tudo estratégias de evitamento que são distintas. Portanto, nós, de certa forma, aquilo que temos que fazer é conhecermos, tentar estar atentos quais é que são aquelas que nós utilizamos para conseguir, da próxima vez, evitar que isso aconteça. Portanto,
para quem utiliza o telefone, se calhar não deve ter o telefone ao pé de si, ou deve desligar o telefone. Para quem vai limpar a casa, se calhar deve incluir naquele horário, se calhar limpar a casa antes de ter a sessão de estudo para conseguir, portanto, para não ter esta desculpa, digamos assim. Depois, a definição das tarefas que vamos fazer é muito importante para conseguirmos antecipar também que dificuldades é que podemos vir a ter. De certa forma, aqui é para evitar aqueles sentimentos de frustração, porque se nós conseguimos antecipar, de certa forma, que dificuldades é que vamos ter, podemos tentar arranjar logo uma solução ou tentar pedir ajuda para essa mesma dificuldade, e isso pode ajudar depois, a quando vamos enfrentar a tarefa, já não estarmos tão desmotivados para enfrentar e para realizar essa mesma tarefa. Estão desmotivados neste momento? Ok. Alguém tem alguma dúvida relativamente a esta questão da gestão de tempo? Porque agora vamos entrar aqui no último tema que viemos abordar, que é a parte das técnicas, das sugestões para o estudo, portanto, metodologias de estudo. Queria só perguntar se tem alguma dúvida até aqui. Então, portanto, recapitulando, aquilo que nós já falámos aqui neste ponto foi, primeiro falámos na procrastinação, o que é que pode causar, portanto, como reconhecer o que é que pode causar a procrastinação, e agora falámos de estratégias falámos da ansiedade e de estratégias para prevenir o stress. Portanto, e aqui englobamos então a gestão de tempo, que tem o sono, o tempo pessoal e o tempo de trabalho, ok? E agora vamos falar de algumas sugestões, de algumas dicas para melhorar a produtividade académica. Em primeiro lugar, primeira dica é ir às aulas. Depois de conseguirmos passar por esta fase mais difícil de ir às aulas, é realmente estar nas aulas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É nós focalizarmos naquela situação de aprendizagem, porque às vezes nós estamos nas aulas e não estamos realmente atentos àquilo que está a ser transmitido. Em vez disso, às vezes estamos a pensar o que é que vamos fazer a seguir, ou o que é que vamos fazer amanhã, ou estamos a mexer no telemóvel. Portanto, de certa forma, aquilo que nós estamos a fazer não está a ser muito produtivo, porque na realidade, de uma forma se calhar mais de rentabilizar aquela situação de aprendizagem, poderia estar mais atenta para se calhar diminuir um pouco o tempo de estudo, porque eu, aproveitando aquela aula, se calhar eu consigo diminuir um pouco o tempo que vou passar a estudar aquela matéria em casa. Já tive o primeiro contacto com a matéria. Não tendo o primeiro contacto na aula, vou ter que ter o primeiro contacto lá fora. Portanto, de certa forma, estou aqui a diminuir um pouco o tempo que eu vou despender lá fora da aula. E isto o que é que faz? Podemos optimizar um pouco o nosso tempo e aumentar um pouco o tempo pessoal, que é aquilo que nós queremos. Portanto, quando vamos às aulas, realmente estarmos nas aulas. Isso pode ajudar, nós desligamos o telefone, ali temos ali algumas estratégias, como ir para a fila da frente. O que é que acontece quando estamos lá atrás? Podemos ter mais tendência a nos dispersarmos. Não estou a falar aqui neste caso, mas o que pode acontecer é precisamente que nós dispersemos um pouco mais quando estamos nas filas de trás. Portanto, uma estratégia quando vamos para alguma aula que se calhar já sabemos à partida que vai ser um pouco mais entediante, ou que se calhar não vamos estar tão atentos, ou que não gostamos particularmente, podemos ter como estratégia ir para a fila da frente. Portanto, obrigar-nos a ir para a fila da frente e estarmos mais atentos. Colocar dúvidas e tirar apontamentos. Isto também é uma forma de sermos mais proativos e nos mantermos atentos na aula. Depois, aqui só um apontamento, relativamente aos apontamentos. Tem a ver só porque alguns colegas de outros cursos, não sei quantos cursos, tipo de curso é que temos aqui hoje, por acaso não perguntei no início, que curso é que temos aqui? Psicologia, ok. Gestão de empresas, ok. Duas áreas bastante distintas, mas... Então fazem parte do clube da matemática? Só Portanto, lá atrás? Da fila atrás do clube da matemática, ok. Portanto, aqui o que acontece é que muitas vezes os colegas depois dizem mas eu não consigo na aula X tirar determinados apontamentos porque o professor fala muito depressa e é impossível escrever e tirar esses apontamentos. Portanto, aqui a questão não está em reproduzir exatamente aquilo que é dito pelo professor, porque assim seria realmente, se calhar, impossível em algumas aulas fazê-lo. Mas sim, escrever alguns conceitos, algumas ideias-chave, sem ser demasiado descritivo. Portanto,
Portanto, aqui seria, o truque é esse, portanto, é nós conseguirmos, de certa forma, selecionar exatamente aquilo que é mais importante, aquilo que está a ser transmitido. E isso vai nos ajudar depois também a selecionar aquilo que eu vou aprofundar mais em casa, porque depois aí sim vamos ser mais descritivos. Ok. Depois, relativamente a hábitos de estudo, aqui o ideal seria que nós todos já trouxéssemos, se calhar do ensino secundário, algum hábito de estudo, algum método de estudo já desenvolvido, que funcionasse para nós, mas nem sempre é isso que acontece, e cada vez mais aquilo que nós observamos é que nós vamos desenvolvendo este método e este hábito aqui na universidade, portanto não trazemos estes hábitos previamente. O que é mais importante relativamente a um programa, a uma sessão de estudo? É nós realmente assumirmos um compromisso relativamente a atingir os objetivos desse plano de estudo, dessa sessão de estudo. Portanto, sem compromisso é muito difícil nós conseguirmos atingir esses objetivos. Portanto, depois é importante termos esses objetivos definidos, já tínhamos falado disso também há pouco, não é? Falámos dos objetivos de curto prazo, mas aqui se calhar aqui os de médio e longo prazo também são importantes, portanto tendo estes objetivos de médio e longo prazo que vamos conseguir definir os de curto prazo, ok? E os de curto prazo seriam, por exemplo, um objetivo semanal, os de médio prazo se calhar um objetivo para o semestre e os de longo prazo seriam para o ano letivo, para aquele ano, ok? E depois como é que vamos fazer para atingir esses objetivos? Portanto, que atividades, que tarefas é que eu vou ter que realizar para conseguir atingir esses objetivos. E aqui sim, o estabelecer prioridades novamente e poder ordenar as tarefas pela sua ordem de importância. Até aqui alguma dúvida? Não? Okay. Há pouco falei-vos que íamos aqui abordar um pouco de técnicas motivacionais e cá estão elas. Primeiro que tudo, não esperar que a vontade nos surja para realizar uma tarefa. Isto eu já tinha dito isto há pouco, mas a realidade é que existe este mito de que realmente a motivação precede a ação, mas na realidade a motivação segue-se a ela. Portanto, é mais ou menos, passado 5 minutos, nós começamos a realizar uma tarefa que a motivação começa a subir. Daí aquele velho ditado, se calhar não está assim tão errado, de o começar é que custa. Para isso, para nós podermos começar, temos aqui uma técnica que se chama a técnica dos 15 minutos, que eu não sei se já aqui alguém ouviu falar. Já? Sim? Sabes o que é? Já alguma vez experimentaste? Não? Ok, então. Com 30. Ok. Fazer 30 e descansar. Ok. Aqui, esta técnica não tem a ver com o descanso entre... com trabalhar 30 minutos e descansar, mas sim só para nos ajudar a iniciar a tarefa. Portanto, o que é que acontece? Eu, em vez de pensar que vou estudar ou vou fazer um trabalho durante 1 hora ou 1h30, ok? Portanto, a sessão de estudo, em vez de nós pensarmos, ok, vou estar 1 hora a estudar. Não, eu vou pensar, vou estar 15 minutos. O que é que acontece? Este cenário é um pouco mais apelativo, não é? Portanto, nós vamos realmente começar. Portanto, a parte mais difícil nós já estamos a fazer. Portanto, depois o que acontece é que a motivação, à partida, vai começar a crescer e nós vamos, de certa forma, envolver-nos naquilo que estamos a fazer naquele momento. Não sei se aqui já aconteceu alguém começar a ler e, entretanto, perder um pouco a noção do tempo e, entretanto, já está a ler há mais tempo do que aquilo que... Não sei se já aconteceu, ok? Portanto, é um pouco isto que nós esperamos que aconteça com esta técnica. Não quer dizer que resulte com 100% das pessoas, mas... regra geral, com a maioria das pessoas resulta porque tem precisamente a ver com esta questão de custar mais a iniciar. Portanto, aqui nós facilitamos a parte do iniciar e depois acabamos por nos envolver e ficamos um pouco mais, entre aspas, lançados na realização daquela tarefa. Portanto, não perdem nada em experimentar a técnica e depois veem como é que resulta. Depois, o iniciar... a sessão de estudo com uma tarefa que é mais motivante, que nós gostemos mais ou que seja menos difícil para nós, portanto seja mais apelativa, também é uma boa técnica. Mas depois também já tivemos pessoas aqui, noutras formações anteriores, que me disseram, mas, por exemplo, eu prefiro começar com uma tarefa mais difícil, mais complexa e acabar com uma mais motivante. A minha questão foi só, resulta consigo?
A pessoa disse-me que sim, portanto, aqui a questão não é, nós não estamos aqui a dizer que, portanto, não é um modelo fixo, isto é muito flexível de pessoa para pessoa, portanto, aqui tem muito a ver com cada um de vós, mas estamos a dar algum leque de opções para irem experimentando, portanto, aqui pode resultar começarem com uma mais motivante ou pode também resultar se começarem com uma mais complexa e acabarem com uma mais fácil, mais motivante para vocês. Ok. Agora sim, fazendo referências aqui às pausas, aquilo que nós aconselhamos é que haja uma pausa pelo menos entre 60 a 90 minutos máximo, haver uma pausa. Isto tem a ver um pouco com, e eu penso que seja do senso comum, que o ser humano não consegue estar atento muito mais do que 90 minutos, dependendo de pessoa para pessoa. Isto tem a ver muito com isso, ou seja, chega a um certo ponto que nós se calhar já não estamos a ser muito rentáveis, aquele estudo já não está a produzir efeito, já não estamos a conseguir assimilar os conteúdos, portanto aqui o mais benéfico seria fazer uma pausa de pelo menos 15 minutos. Aqui se calhar estarmos atentos a que esta pausa não seja muito mais do que isso, portanto 15, 20 minutos, se for muito extensa, aquilo que acontece é que depois acabamos por dispersar e é muito mais difícil retomar o foco. Portanto, aquilo que nós estamos a falar de ser difícil começar, estamos a passar por isso 2 vezes. No fundo é isso. Depois, podemos alternar entre coisas que gostamos mais e gostamos menos, isto também para conseguirmos manter a nossa motivação. E, muito importante, fazermos um balanço daquilo que foi esta sessão de estudo. Como é que correu, o que é que correu melhor, o que é que não correu melhor. Isto é muito importante nós analisarmos, porque às vezes a nossa estratégia, o nosso modelo não está a funcionar. Não estamos a atingir os resultados que queremos e continuamos a insistir na mesma estratégia. Portanto, nós nunca vamos atingir resultados diferentes se a estratégia for a mesma. Portanto, nós temos que mudar a estratégia para atingir resultados diferentes. Portanto, aqui é muito fazer esta autoanálise. Ok, está a funcionar? Sim, senhor, vou manter. Não está a funcionar, vou ter que alterar, vou ter que fazer diferente. Aqui, mais à frente, a minha colega agora a seguir vai dar um exemplo de um quadro de como é que podemos analisar aqui como é que foi a nossa sessão de estudo. E depois também é muito importante reconhecer o esforço que tivemos, portanto o autorreforço depois da tarefa e não antes. Portanto, irmos ao café, irmos ao cinema depois de atingirmos um objetivo ou de conseguirmos, pelo menos, de nos termos esforçado genuinamente para atingir esse objetivo. Ok? Ok, aqui não há muito que eu vá aqui aprofundar relativamente ao setting, mas aqui é importante referir porque existem pessoas que dizem não consigo estudar porque vivo na residência, porque, portanto, aqui se calhar tem a ver com o ruído ou tem a ver com outros fatores e aqui é importante referir que é preciso uma boa iluminação, às vezes a temperatura não é muito considerada, mas se nós estivermos a morrer de calor ou a morrer de frio, não vamos conseguir ter a mesma produtividade, não vamos conseguir ser tão rentáveis. E um mobiliário adequado e confortável, e aqui só quer fazer uma parte de não ser demasiado confortável, portanto às vezes a cama, o sofá, se calhar não é o melhor espaço, porque aqui realmente é um local que nós associamos ao relaxamento, a outras atividades mais prazerosas e que se calhar vão de certa forma desviar o nosso foco de atenção. Muito bem, ok, é isto. Vamos passar agora às técnicas de estudo. Aqui os 5 passos que nós temos para vos mostrar enquadram muito bem na parte das disciplinas mais teóricas, e aqui Psicologia em Peso vai fazer muito sentido para os meninos de gestão lá atrás. Também, porque se pensarmos numa perspectiva diferente, podemos encaixar estes 5 passos também, eu já vos explico como. Então vamos começar com uma leitura rápida. O que é isto? É integrarmos todos os passos que a disciplina vai requerer. Podemos ver pelos sumários. Os sumários ajudam bastante. Normalmente passam assim despercebidos na tutoria, mas se nós percebemos, ok, esta aula é dedicada a isto, eu já sei, isto são pontos importantes para eu estudar em casa. Então os títulos da matéria, os subtítulos, percebemos, ok, isto tem este caminho e é isto que eu tenho que saber, ok? Depois temos uma perspectiva global de toda a matéria, todos os pontos por onde temos que passar, temos então que passar pela matéria toda.
aqui sim vamos aos pormenores, é onde vamos sublinhar as partes mais importantes, é onde devemos anotar de imediato as dúvidas que temos para não acumular ao longo do estudo e não chegarmos àquelas orientações tutoriais no final do semestre e perguntarmos e dizermos à professora que não percebemos nada. Então aqui é para termos logo a oportunidade de anotar as dúvidas e na aula seguinte ou com um colega esclarecermos essas dúvidas. É importante refletirmos sobre aquilo que estamos a ler, não ler, às vezes estamos a ler um texto e a meio do texto já estamos a pensar naquilo que vamos fazer a seguir. Não, vamos lendo às partes, refletindo logo por palavras nossas mentalmente aquilo que estamos a ler. Para depois podermos fazer um esquema. Os esquemas aqui ajudam muito a ter uma visão global de tudo aquilo que tivemos a estudar. Ok, este é o tema essencial e deste vai para aqui, vai para aquele conceito e uma breve descrição do que é que cada parte quer dizer. E assim ficamos com aquela imagem gravada e às vezes até para quando estivermos no exame nos conseguimos recordar dessa imagem e ser mais fácil acedermos aos conteúdos que estivemos a estudar. O resumo. Fazer o resumo baseado no esquema. Aqui já não nos vamos basear nos textos que tivemos a ler, mas sim no esquema. Porquê? Porque sabemos por onde é que vai a matéria, mas vamos escrevê-lo por palavras nossas e aí já estamos a testar aquilo que estivemos a aprender. Claro que se sentimos mais dificuldade a escrever sobre algum tema, então é sinal que temos que voltar lá atrás. No final, é fazer exercícios. Exames anteriores, fichas que os professores às vezes entregam, tentar, tal como no resumo, tentar escrever conceitos pelas vossas próprias palavras. Aqui nas questões mais práticas, nas disciplinas mais práticas, vamos pensar em estatística ou matemática lá atrás. Como é que nós vamos fazer? Vamos perceber, ok, qual é o objetivo desta fórmula? O que é suposto aprender com isto? Ok, leitura atenta é quais são os passos todos que eu tenho para desenvolver este exercício. Pronto, aqui um esquema. Pode não encaixar muito bem, mas podemos fazer esquemas de matérias. Ok, esta matéria vai ter estas fórmulas todas, este tipo de exercícios requer estes passos e os exercícios são fundamentais. Fazer os exercícios em casa é muito bom porque há muita tendência de fazermos quando já estamos a ser avaliados. Ou seja, nós vamos testar realmente se sabemos as coisas ou não quando já estamos a responder num teste. Ligado aqui à procrastinação é aquele medo de falhar. Às vezes nós evitamos nos confrontar com o fazer um exercício, fazer um resumo, com o medo de falhar, o medo de não sabermos, ou seja, estive a estudar e agora tenho medo de não ter aprendido. Mas não, fazer isso em casa é que é o segredo, que é para depois já estarmos mais confiantes quando estivermos realmente a ser avaliados. Ok? Ok. Aqui, estratégias para podermos memorizar. Há várias formas de memorizarmos a matéria. E aqui, seja ela teórica, seja ela fórmulas. Memória verbal é quando repetimos muitas vezes, já dominamos completamente aquilo que estamos a trabalhar. Já lemos tantas vezes, já é tão familiar. Isso sim, é memória verbal. Memória gráfica, falávamos há pouco dos esquemas, é a imagem que nós fizemos daquela matéria. Às vezes, fazer um desenho de um cérebro, por exemplo, e lembrarmos desse desenho na frequência, podermos reproduzir no exame. As mnemónicas, quando juntamos conjuntos de palavras pelas letras fazemos uma palavra, como por exemplo ali nos tipos de pedra, o quê? Conseguimos construir uma palavra e aí é mais fácil nos lembrarmos dessa palavra e já no exame vamos conseguir mais facilmente aceder a esses conteúdos. Por exemplo, para fórmulas, vocês têm alguma cadeira que precisam de saber fórmulas, que não têm acesso a formulários? Que não têm acesso a formulários. Então como é que fazem para memorizar uma fórmula? Uma fórmula? Estou a dizer bem. Ok, perfeito. Por repetição.
Exatamente. O que é que podem fazer também? Às vezes fórmulas maiores normalmente são construídas por letras e poucos números, não é? Fazer uma história. Por exemplo, uma coisa muito simples, A mais B dividir por C. Vamos pensar, a Ana mais o Bruno casaram. Vamos criar uma história na nossa cabeça e vai ser muito mais fácil depois nos lembrarmos dessa piada ou dessa história que fizemos no momento da avaliação. Okay? Aqui está então um exemplo de perguntas que podemos fazer no final de cada sessão de estudo. Porquê é que é importante avaliarmos a nossa sessão de estudo? Falámos há pouco da gestão de tempo, vamos querer rentabilizar da melhor forma o nosso tempo. Então, o que é que correu mal? Será que me propus a estudar muitas disciplinas para a mesma hora? Será que não tinha o material necessário? Será que tinha muitas dúvidas? E depois arranjar soluções, que é para cada vez que formos estudar novamente, podermos estudar melhor. Depois, se alguém quiser ficar com as perguntas, com o PowerPoint, é só deixar o e-mail, nós depois enviamos, ok? Pronto, já falámos aqui um pouco do autorreforço. Lá está, o autorreforço é depois de realmente termos tentado atingir um objetivo. Ok, dúvidas sobre esta parte? Não? Ok. Preparação para o exame. O que é que nós precisamos ter em conta? Nada mais, nada menos do que tudo aquilo que nós estivemos aqui a falar. Os exames são no final, mas isto vamos tendo sempre avaliações e tudo mais. Então, duas grandes áreas a terem atenção. Gestão do tempo e os métodos de estudo. O segredo aqui é começar desde o início. Houve um colega vosso que deu como exemplo, mas eu giro muito bem o meu tempo. Eu tiro, já não sei quantas semanas já eram, mas 4 semanas de tempo livre e 4 semanas de trabalho. Só que, lá está, parece equilibrado, mas a verdade é que ele ficava muito ansioso no final do semestre. O segredo é mesmo, se começarmos já a ter atenção a toda a matéria, a todos os dias, ou dia sim, dia não, conforme a vossa organização, estudarmos tudo desde o início, estarmos sempre a par da matéria e todas as semanas termos equilíbrio entre esses momentos de estudo e o tempo pessoal e termos isso bem organizado, a verdade é que chegamos ao fim, sim, vamos sentir ansiedade, porque é normal, estamos em fases de avaliações, mas já vai ser muito mais facilmente gerida, ok? Já vai ser naturalmente aquela que nos faz avançar para as avaliações e não aquela que nos prejudica ou nos faz evitar as avaliações. Portanto, e nesse caso já não terá que acontecer aquilo que às vezes ouvimos, que é, eu fazia exercício, mas eu agora neste tempo não tenho mesmo tempo porque eu preciso de estudar. Portanto, o que acontece muitas vezes é que há um equilíbrio sim durante 4 semanas e depois nas últimas 4 ou 3 semanas de exames existe um desequilíbrio muito grande e nessa altura desiste-se de certas coisas que são aquilo precisamente que ajuda a gerir a ansiedade, logo na altura em que estamos mais ansiosos. Portanto, aqui é um pouco contraditório. Exatamente. Pronto, aqui já falámos um bocadinho. Realmente, só para reforçar, é mesmo cumprir 8 horas de sono, manter a atividade social, o exercício físico, a alimentação, tempo pessoal, isto é fundamental, ok? No entanto, podes avançar? Fazendo isto, permite-nos que durante o exame, durante qualquer avaliação, nós estejamos muito mais confiantes, muito mais preparados, porque temos a confiança de que fizemos o possível. Mais uma vez, claro que a ansiedade vai aparecer, porque é natural, estamos no momento de avaliação, ela aumenta. Mas, com todo este suporte que fizemos por trás, temos muito mais facilidade em nos mantermos calmos. De qualquer das formas, durante o exame, sempre é importante manter a concentração, respirar com calma, lembrar que essa ansiedade é normal e tentar descontrair os músculos. Uma estratégia, por exemplo, quando temos as famosas brancas, é termos uma folha à parte e escrevermos tudo o que nos vier à cabeça. Tudo, nem que seja a lista de compras, aquilo que temos para fazer a seguir, para desbloquear o pensamento. Às vezes ficamos muito tensos, então escrevemos o que nos vier à cabeça para tentarmos descomprimir e voltarmos a concentrar. 3 passos fundamentais durante qualquer avaliação é ler,
perceber muito bem o que é pedido, podemos escrever logo os esquemas que nos lembramos, as fórmulas que precisamos de utilizar, fazemos logo essas anotações e refletimos muito bem. Depois depois de analisarmos bem o que é pedido, vamos responder concretamente ao que é pedido, não é? Não vamos perder tempo em coisas vagas. Às vezes perdemos tempo a escrever demasiado que nem sequer vai ser avaliado. Ou seja, não só perdemos tempo, como também não nos vai adiantar muito a nível da nota. E no fim, fazer uma revisão, ver se responderam a tudo, se há alguma coisa a mudar. E é isso, sempre ler, responder e rever. Ok, chegamos ao fim da nossa apresentação. Importante a reter é realmente a questão dos pontos essenciais que falamos aqui, tanto a procrastinação, porque é que ela acontece e como é que a devemos evitar, questão da ansiedade, como gerir a gestão do tempo fundamental e aplicar os métodos de estudo logo desde o início do semestre, para termos um bom acompanhamento da matéria. Isto vai nos permitir reduzir tudo aquilo que temos ali: ansiedade, insegurança, medo, cansaço em excesso, as tais brancas, e aumentar precisamente o contrário, a autoconfiança, o domínio da ansiedade neste caso, a motivação, o entusiasmo e, claro está, aproximar-nos do melhor sucesso académico. Ok? No fundo, quando nós conseguimos adotar estas estratégias de gestão de tempo, de diminuição da procrastinação, não vamos falar em reduzirmos a 100%, porque isso seria se calhar uma utopia, mas podemos pelo menos minimizar a procrastinação. Na verdade, vamos nos sentir mais em controlo destas situações. Portanto, aquilo que estamos a aumentar é o nosso senso de controlo acerca da situação. Quando nos deixamos levar pelo momento, digamos assim, e tudo vai fluindo até à altura dos exames, aquilo que acontece naquela altura não é só o estarmos despreparados, é também o facto de nós sentirmos que não estamos e não estivemos durante muito tempo em controle da situação. Portanto, o que acontece, se nós conseguimos gerir isto durante este tempo, é que realmente quando chega àquela altura, não só eu já estou inteirada da matéria, mas também sinto que estive em controle e estou mais segura daquilo que fiz e das capacidades e daquilo que já aprendi até aquele momento. Portanto, faz todo o sentido nós conseguirmos empoderar-nos destas estratégias para conseguirmos ter mais sucesso e sentirmos-nos mais confiantes. Isto faz sentido para vocês? Sim? Ok. Alguma dúvida? Há dúvidas? Observações? Alguma partilha que queiram fazer? Algum receio? Preocupações? Tudo esclarecido? O que é que vos motivou a ouvir esta formação? Alguém quer partilhar? Não, obrigada. Deixar de procrastinar. Foi? Ok. Não há grande segredo, é mesmo aplicar e ao início pode custar um bocadinho adaptar-nos a isso, mas depois entramos na rotina e já fica tudo muito mais facilitado. Custa mais começar e às vezes acabamos por desinvestir, às vezes começamos e desinvestimos daquilo que começamos. Às vezes existem alunos que começam e fazem o horário e depois desinvestem do horário porque dizem eu até fiz, mas depois não consegui cumprir. Às vezes este é o problema. Mas isso tem a ver muito com aquilo que falámos há pouco, do compromisso. Portanto, tem a ver, das duas uma, ou não assumimos realmente o compromisso daquilo que nos propusemos a fazer e depois acabamos por não conseguir atingir os objetivos que lá estão no horário, ou, por outro lado, também pode ser um desajuste entre aquilo que são as perspectivas irrealistas, ou seja, aquele horário pode estar demasiado irrealista. Podemos ter que colocar demasiadas coisas para fazer que seriam, se calhar, impossíveis de fazer no tempo que tínhamos. Portanto, aqui, às vezes, são ajustes que devemos fazer no horário, se calhar devemos pôr menos coisas para ser mais flexível. Portanto, aqui, às vezes, ou tem a ver com uma coisa, ou tem a ver com outra, mas aqui a questão não é só experimentar uma semana, é tentar realmente investir durante um pouco mais de tempo para ver que resultados pode ter, porque só uma semana não vos vai mostrar que resultados é que isto pode ter a longo prazo, porque os resultados não são imediatos. Portanto, tem a ver com o investimento e com o compromisso. Mais alguém quer partilhar porque é que veio à formação? O que é que era mais atrativo neste tema que nós íamos falar? Parte do tempo, da ansiedade? Eu acho que no global era atrativo. Acho que a nossa grande dificuldade
Eu vi a publicação na página da UAL e até depois perguntei se precisavam de inscrições e tudo, e entretanto partilhei também, e a minha motivação e aquilo que me fez chamar a atenção foi isso, é que eu acho que é geral, eu senti isso no primeiro ano e acho que estamos a sentir todos agora, que a um dado momento pensamos que estamos a fazer bem e depois noutros parece que estamos todos perdidos e que não está a resultar e que tem de ser outro caminho. E talvez a dificuldade nessa altura seja decidir qual é que é o caminho, porque já tentamos tantos Ok, e ok. Em que ano é que estão? Só para... segundo. Ok. Muito bem. Bom, então nós aqui agora temos só 2 coisinhas para vos pedir. Uma é porque esta formação está inserida, entretanto, se calhar, não sei se vai, entretanto já terminou, sim, vamos só passar um questionário, portanto, acho que podemos terminar a sessão online.